Meus irmãos, o texto para meditação nessa noite se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Fechados os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós nos colocamos sob a autoridade das sagradas escrituras que procedem do Senhor. Afirmamos, ó Pai, como grito que ecoava na Reforma Protestante, que somente a escritura do Senhor é a verdade. Queremos hoje compreendê-la mediante a ação do Espírito Santo do Senhor, que ilumina a nossa mente e o nosso coração. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Areia Branca, Salvador, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Caruaru, Natal, Americana, Campina Grande, essas e outras 24 cidades já estavam agendadas para um show com o cantor Gabriel Diniz. O que não se esperava é que um avião cairia e um jovem promissor morreria e não cumpriria nenhum dos seus compromissos para o mês de junho. Diante da tragédia da morte, a pergunta que fica é: que é a vossa vida? Que é a nossa vida? Que hoje existe e amanhã é dissipada. Meus irmãos, Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua carta aos cristãos da dispersão, os cristãos que saíram de Jerusalém e povoaram as outras regiões daquela época, a pregarem o evangelho e de iniciar os seus recursos, a sua vida, a sua história. E Tiago, especificamente nesse texto, se atenta a uma classe dos cristãos que eram os mercadores, aqueles que compravam e vendiam, saíam de uma cidade para outra
a fim de buscarem os seus lucros. Como nós vamos fazer amanhã de manhã, ao acordarmos cedo, prepararmos o nosso dia, corrermos atrás de inúmeras coisas, nos preocuparmos com uma infinitude delas, colocar a cabeça no travesseiro e esquecer mais uma vez de refletir o que é a minha vida. Quantos dias mais na presença do Senhor nós temos? Quantos anos mais para abraçar as pessoas que precisam ser abraçadas? Quantos anos mais para partilharmos de momentos incríveis que financiamos por causa da nossa ganância, que é a vossa vida? Nesse dilema apontado pelo apóstolo, ou melhor, pelo irmão de Jesus, Tiago, eu consigo imaginar e criar um sermão pensando em duas áreas importantes para entendermos esse texto. Primeira área, a fragilidade humana. Segunda área, a suficiência divina. A fragilidade humana e a suficiência divina. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a fragilidade humana revela nossa total incapacidade quanto ao futuro. Versículo 13 nos diz assim: atendei, pois, agora, não amanhã, hoje, vós que dizeis, hoje eu vou ficar na cidade tal, amanhã eu vou para aquela outra cidade, hoje eu vou lucrar aqui, amanhã eu vou lucrar lá. Vós não sabeis o que há de acontecer amanhã, porque a nossa vida expressa a total fragilidade que somos diante de um Deus que é plenamente suficiente em si mesmo. Quando falamos sobre isso, podemos pensar e definir que o tempo é sinônimo de vida. Usamos expressões do tipo: quanto tempo mais vamos ficar ainda na terra? Ou seja, tempo está intimamente ligado à vida. E às vezes nos damos conta e estamos dizendo o seguinte: o que você está fazendo aí? Não, eu estou só jogando tempo fora. Tempo fora? Vida fora? Por muitas das vezes, o tempo tão precioso, que é sinônimo da nossa vida, escorre tão facilmente. Afinal de contas, o tempo nos abate. O tempo muda a nossa fisionomia. O tempo nos castiga. Mas há momentos em que queremos que o tempo pare. Imagine a sensação do Eduardo e da Luciana, tomando nos braços a sua pequena filha e desejando que o tempo pare. Mas daqui a pouco vamos conversar com eles. E eles vão dizer para a gente como cresceu rápido a nossa criança. Já está andando, falando, correndo na igreja.
Moisés, ao falar sobre isso, disse que o nosso tempo chega a 70, ou havendo vigor a 80, no mais, canseira e enfado. Sabe por quê? Porque a nossa fragilidade humana é incapaz de prever o futuro. E não podemos contar com o dia do amanhã, porque o hoje ainda nem acabou. Que é a vossa vida? E o que nos espera ao final desse culto? Em primeiro lugar, a fragilidade humana revela a nossa incapacidade quanto ao futuro. Porque o tempo, meus irmãos, o tempo é resultado da queda humana. Deus não é feito para o tempo. Tanto que a palavra de Deus usa dois termos para tempo. O cronos, que é o nosso tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Mas Deus não pensa e não vive nesse tempo cronos. Ele vive o kairos, a eternidade. E o ser humano não foi criado para um tempo. Somos também eternos. O problema é que o pecado habita em nós. E é por isso que os nossos dias estão contados. E eles estão só diminuindo a cada segundo que você me ouve. Porque a nossa incapacidade e fragilidade para o futuro é grande. Porém, não vamos ficar hoje apenas com a fragilidade humana. Vamos falar da suficiência divina. Aquele que não vive o nosso tempo, ele é eterno. Ele não só sabe do ontem, como sabe do hoje, como sabe do amanhã. E é por isso que o pensamento, que as ações, que as atitudes da nossa vida não devem ser a de nos preocuparmos com o dia do amanhã. Mas a nossa atitude deve ser: Senhor, o meu amanhã pertence a Ti. Senhor, não me deixe viver as frustrações de um passado marcante. Não me deixe viver pensando somente no hoje, no agora. Porque eu entrego o meu amanhã nas Tuas mãos. Se a fragilidade humana apresenta a incapacidade quanto ao futuro, a suficiência divina aponta para a eternidade e para o cuidado de Deus no nosso amanhã. Que hoje, ao sairmos daqui, tenhamos o nosso amanhã nas mãos do Senhor. Não viva preocupado com ele, porque basta o dia o seu próprio mal, e o amanhã pertence àquele que vive e reina eternamente. Como diz Salomão no Provérbio 27, versículo 1, não nos gloriaremos no dia do amanhã, pois não sabemos se ele trará a sua luz. É o Senhor que sabe, e o nosso amanhã pertence a ele. Não viva ansioso, preocupado, cheio de temor, pensando em como será o amanhã. Pense quem Deus é e tenha certeza de que se sua vida estiver nas mãos dele, o seu amanhã está garantido, quer seja na vida, quer seja na morte. Segundo aspecto desse texto, além da fragilidade humana evidenciar a nossa incapacidade quanto ao futuro, e a suficiência de Deus lançar luz através da sua eternidade, a nossa fragilidade humana revela a estrutura debilitada da nossa vida.
versículo 14, nos diz o seguinte: que é a vossa vida. Vós sois como a neblina que hoje existe e amanhã é dissipada. O matemático Pascal escreveu as seguintes palavras: não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água, basta para matá-lo. O ser humano é um ser complexo e, ao mesmo tempo, muito frágil. Uma fumacinha, um vapor, uma gota d'água é suficiente para abalar a nossa estrutura. Basta uma veia entupida em todo o nosso sistema e tudo parece dar errado. Basta puxarmos um fio de cabelo da nossa cabeça para já sentirmos uma dor. E nem vamos entrar na questão de quando batemos o dedinho no canto da cama. E muito menos na questão de nós, como homens fortes, quando sentem dores que são medonhas, absurdas, já nos prostramos numa cama. Não somos manhosos. As dores são muito mais fortes para o homem. Mas, meus irmãos, basta que algo saia do prumo para percebermos uma estrutura debilitada que nós temos. Porque a nossa vida é como a neblina. Hoje existe e amanhã já não sabemos. Hoje estamos fortes, mas amanhã qualquer mosquito que nos infecta já nos prostra numa cama. A nossa estrutura frágil revela uma vida debilitada. E mesmo assim, nos vangloriamos em nós mesmos, no nosso mero sucesso, nas nossas pequenas conquistas, e achamos que o caminho para a felicidade é o sucesso, a prosperidade, o orgulho e a autossuficiência. Olhamos para o espelho e dizemos várias vezes: você é o cara, você pode, você consegue, vai e faça. Os sermões modernos estão cheios de uma teologia de autoajuda. Em Cristo você pode. O Senhor te transforma, te ergue, te levanta, e quando o mar não se abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Precisamos muito menos de uma teologia que aponta para uma autoajuda falha. E precisamos muito mais da cruz de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: se eu tenho que me gloriar, eu me gloriarei em uma única coisa, que é a cruz de Cristo. E se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando sou fraco, aí então é que eu sou forte. Ah, meus irmãos, nós não cremos num Deus que quer te fazer o mais bem-sucedido da história. Porque mesmo que isso aconteça, a sua estrutura é debilitada e você vai morrer e nós vamos passar, como diz o Ariano Suassuna, pelo único mal irremediável da história, que é a morte. E diante de tudo isso, o
O que nós precisamos é viver uma vida derramada no pó do Senhor, dizendo para Ele: se eu vou me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Porque quando o Senhor me fizer fraco, aí então eu sentirei a força do Senhor a levantar o ímpeto do meu ser. Quer se gloriar? Não se glorie naquilo que passa. Se glorie nas fraquezas e na cruz de Cristo. Foi isso que Jó fez. Foi isso que Davi fez. Olharam para as suas vidas e expressaram: as nossas vidas é como pó, como sopro, como uma neblina. Hoje existe e amanhã passa. A nossa estrutura é debilitada, mas a suficiência de Deus aponta para a sua glória. Ah, meus irmãos, para vivermos uma vida de confiança no temor do Senhor, não precisamos das nossas conquistas, precisamos da glória dEle em nós. E quando nos encontramos com o Senhor, adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, louvamos a Ele, reconhecemos que nada procede de nós e tudo procede dEle, aí então a glória dEle começa a brilhar na nossa vida. E mesmo numa vida debilitada e frágil, a cruz de Cristo impera e triunfa. Porque se a nossa fragilidade aponta para uma estrutura falha, a suficiência de Deus aponta para uma glória eterna. Quem somos nós? Que é a nossa vida? Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: quem sou eu? A própria pergunta nesta solidão de mim pretende zombar. Quem quer que eu seja, tu me conheces, ó meu Deus, eu sou teu. Tem as suas fragilidades evidenciadas, sabe que a nossa vida não passa de uma neblina. Não temas, porque através desse nada, Deus expressa a sua glória. Que o Senhor possa expressar a sua suficiente glória na nossa vida tão debilitada e tão frágil. Mas em terceiro e último lugar, nós podemos entender que a fragilidade humana, além de revelar nossa incapacidade quanto ao futuro, além de influenciar a nossa debilidade na vida, também revela a nossa total dependência. Além de sermos seres limitados, frágeis, somos seres totalmente dependentes. João Calvino já dizia que todo ser humano foi criado na necessidade de adorar alguma coisa. E a nossa diferença é que nós adoramos aquele que vive e aquele que reina, mas por muitas das vezes abandonamos o Deus verdadeiro, real, eterno, para adorarmos os ídolos dessa sociedade pagã. E adoramos muito mais o dinheiro, a vaidade, o nosso ego, os nossos prazeres, e nos esquecemos de quem Deus é. E se escancara em nós uma total dependência de crermos em algo. E é exatamente isso que Tiago diz no versículo 15, quando ele diz o seguinte: em vez de ficarem fazendo os seus planos, que hoje podem existir, mas que amanhã se dissipam,
vós devieis dizer, se o Senhor quiser. Essa expressão, se o Senhor quiser, também não pode virar um chavão na nossa vida. Já viu o crente que fala assim, pastor, eu vou, se o Senhor quiser. E aí vem o crente e fala, e Ele quer. E a minha pergunta é, e se Ele não quiser? Ele deixa de ser Deus? E se o mar não abrir? Ele deixa de ser Deus? E se nós não andarmos por sobre as águas? Ele deixa de ser Deus? E se nós clamarmos a vida inteira pela cura, e a doença não for para a cura, for para a morte, Ele deixa de ser Deus? E se diante de todas as nossas aflições, a resposta de Deus for simplesmente não, Ele jamais deixa de ser Deus. É por isso que nós precisamos parar de depender das bênçãos do Senhor e começarmos a depender mais daquele que é o nosso galardoador. Daquele que tem os seus desígnios para com a nossa vida. Daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque mesmo que Deus negue algo, Ele jamais deixa de ser Deus. É por isso que o se Deus quiser não pode ser um chavão para impulsionar alguma coisa que a gente tanto deseja. Se Deus quiser, precisa ser uma real condição daquilo que nós esperamos de fato receber do Senhor. E Senhor, que seja o que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, porque tudo procede de Ti e nós somos inteiramente dependentes Deus. E aí, vamos viver o maior dilema de toda a Bíblia, que nós conversamos hoje com a moçada na escola bíblica dominical. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Ele é soberano sobre tudo. Ele oferece na hora que quer. Ele concede segundo a sua vontade. E ao mesmo tempo Ele nos deixa responsável para fazermos algumas coisas. Essa estrutura, responsabilidade, soberania, não precisa ser entendida. Precisa ser vivida na prática. Senhor, eu quero depender de Ti para o louvor da Tua glória. Se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor quiser, eu faço. Porque mesmo a minha vida sendo nada, o meu nada está nas Tuas mãos. Esse texto para mim aponta para um exemplo categórico da Bíblia. A vida do rei Ezequias. Homem doente, fiel ao Senhor, que já estava para morrer. E Deus então se revela para ele e diz o seguinte: Ezequias, a sua doença é para a morte. Porém, eu vou te dar 15 anos de vida. A sua doença seria para agora. É morrer agora. Mas eu vou te estender 15 anos. Ele pediu um sinal do céu. O sinal foi que o relógio voltasse 10 graus. Aconteceu. E diz a palavra de Deus que Ezequias viveu mais
15 anos. E a condição do Senhor foi 15 anos, Ezequias. 15 anos para consertar sua vida. 15 anos para colocar o reino no lugar. 15 anos para administrar sua família. Passaram-se 15 anos. E mais uma vez aparece o Senhor para Ezequias dizendo: você não cumpriu e não aproveitou o tempo que eu te dei. Quantos dias mais temos diante do Senhor? Quantos anos mais temos para desfrutar da bênção do Senhor? Eu não faço a menor ideia, mas eu quero que todos os meus dias estejam consagrados nas mãos do Senhor. Para que eu não peque por omissão, como o próprio Tiago escreve, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Precisamos parar de pecar por omissão também. Tomarmos posição na vida e dizermos para o Senhor: eu não vou se o Senhor não for. Que a sua soberana vontade me acompanhe, porque todos os meus dias são teus, e mesmo que eu seja frágil e incapaz, eu creio na sua suficiência. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Quando o Senhor quiser, onde Ele quiser, quer na vida, quer na morte, somos do Senhor. Quem sou eu? Quantos dias mais eu tenho? O meu amanhã está no Senhor. A certeza que eu tenho é que se vier a vida ou se chegar a morte, nós somos do Senhor, para a glória dele. Amém e amém. Conjunto, expressão de louvor. Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, e por tudo que eu faça, por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. Quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, vai dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para
pra ser visto com amor. Mesmo em meio ao pecado, não me fazes levantar. Quem sou eu? Minha voz me acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E aí me escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, dizendo quem eu sou teu. Por quem sou, mas porque tu és fiel. Tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. A maior prova de que, por mais frágil que possa ser a nossa vida, e por mais incapacitados que possamos ser, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, se fez frágil, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está à destra do Pai e nos dá marcas, sinais de que nós também estaremos com Ele. Hoje celebraremos o grande sinal que evidencia a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo frente à morte, a Santa Ceia do Senhor. Convido os presbíteros para que venham à frente, nós vamos participar da ceia do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus na 1 Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque se comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A mesa do Senhor não é apenas a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você que é membro em plena comunhão de alguma igreja genuinamente cristã, também é convidado a fazer parte desse momento e evidenciarmos o nosso louvor e a nossa adoração àquele que vive e reina. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que foi traído, Jesus Cristo tomou o pão, ergueu aos céus, deu graças ao Pai, o partiu, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todo, fazei isso em memória de mim.
juntos participemos do pão do corpo de Cristo Jesus, anunciando a sua morte até que ele venha. Convidar um presbítero em disponibilidade para que nos auxilie. Marco Antônio, por favor, pode nos auxiliar? Jesus, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei dele todo. Fazei isso em memória de mim. Algum irmão foi omitido na distribuição do pão? Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, ergueu aos céus e cumpriu a maior de todas as promessas, dizendo: este cálice é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor da frágil vida de vocês, para que tenham certeza de que a minha graça é suficiente. Aqueles que participaram do pão também são convidados a participarem conosco também do cálice.
Disse Jesus: esse cálice é o meu sangue, sangue da nova aliança que temos mediante o sacrifício do nosso Salvador. Algum irmão foi omitido na distribuição do cálice? Que a graça do Senhor esteja conosco, que a ceia do Senhor seja mais um sinal da graça do Senhor a alimentar a nossa frágil vida para o louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvamos a Ti pelo privilégio que temos de fazer parte do povo do Senhor. Muito obrigado, porque através da Sua maravilhosa graça, a Sua suficiência gloriosa nos alcança e podemos, ó Pai, contemplar o agir do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final desse culto. Queria deixar 2 recados, 2 convites à igreja. Primeiro, o nosso encontro, o nosso jantar dos namorados, vai se realizar no dia 15 de junho, sem ser nesse sábado, no outro, no acampamento. Procure o Ministério Casais, faça a sua inscrição. O jantar tem o custo de R$80 por casal. E nós também teremos no dia 20 de junho o nosso Dia da Família. O pessoal preparou um vídeo de 1 minutinho, pode passar o vídeo, os irmãos vão ter 1 minutinho de paciência e nós vamos então passar esse vídeo já convidando a igreja para fazerem as suas inscrições para esse evento. Esse evento é gratuito. Nós só pedimos aos irmãos que procurem a dona Leia lá no final, lá do templo, passe o seu nome, o nome da sua família, e nós pedimos aos irmãos, para aqueles que podem colaborar com alguma ajuda, com referência aos alimentos, que também falem com a equipe, para que juntos possamos desfrutar de um dia agradável na presença do Senhor. Irmãos, dia 20 de junho, você é o nosso convidado, você e sua família. Nossas irmãs estão lá esperando tanto para inscrição do Jantar dos Namorados, como também do Dia da Família. Vamos orar, encerrando assim o culto dessa noite, em nome de Jesus. Em pé, oremos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos a Ti, pois cremos, ó Pai, que diante da nossa fraqueza, diante da nossa pequenez, diante de toda a nossa debilidade, a Tua graça nos alcança, nos fortalece, nos vivifica, nos impulsiona a crermos no Senhor. Ó Pai, dá-nos uma semana de total dependência no Senhor. Não nos deixe angariar nenhum projeto. Não nos deixe sonhar nenhum sonho, se o Senhor não estiver à frente de nós. Conduz o Teu povo ao longo dos nossos dias, quer seja o tempo que for nessa terra, temos a eternidade com o Senhor e queremos desfrutar do Teu cuidado por toda a nossa vida. Senhor, se o Senhor quiser,
opere em nós tudo aquilo que o Senhor tem proposto, e que diante da nossa fragilidade, a sua suficiência brilhe, reine e triunfe para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor verdadeiro, legítimo do Deus Pai, que a comunhão, consolação inefável do Espírito Santo esteja com a nossa frágil vida hoje e até o dia glorioso da vinda de Cristo Jesus. Amém e amém.